Graça e paz, abençoados. Glória a Deus pela vida de vocês, anjos eleitos, predestinados. Queria conversar um pouco sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, sobre um assunto que muitos não entendem, muitos não sabem, muitos têm dúvidas. Na verdade, tem gente que não, eu acho como está lá, mas pela palavra de Deus, você vê o que está certo, o que está errado, o que está equivocado, o que está indo até contra o que está escrito. E como está escrito que Deus não é Deus de confusão. Então, não tem confusão na Bíblia. A Bíblia tem que ser, de fato, de verdade, uma só. Não divisões na Bíblia. Ah, mas tal parte diz uma coisa, tal parte diz na outra. E daí tem os sábios, né, os sabichões, a Bíblia entra em contradição. Não, não é que a Bíblia entra em contradição. É que as pessoas que lerem ela não sabem discernir, interpretar ela. Não sabem é, distinguir uma coisa da outra. Entende? Por isso que muitas vezes não entendem, muitas vezes ensinam errado, fazem doutrinas de coisas erradas, ensinando até heresias para o povo de Deus. Coisas que são absurdas, são coisas que vai até contra a palavra de Deus. Então, por isso que é muito importante saber discernir, saber interpretar, saber diferenciar uma coisa da outra. Porque manga é uma coisa, caqui é outra. São frutas diferentes. Então tem que saber diferenciar. Não, esse aqui é manga e esse aqui é caqui. Se você não souber fazer essa divisão, essa diferença, então vira uma mistura que não tem nem pé nem cabeça, não entende nada, fica incógnitas sem resposta, fica perguntas no ar. Então a palavra de Deus ela tem que ser lida e, e explicada nos mínimos detalhes. Não pegar um versículo lá e pegar um versículo lá e daí tentar criar uma interpretação para provar algum alguma linha de raciocínio, algum pensamento. E muitas vezes pode se tornar uma grave heresia, como tem muitos por aí já, né? Então, as coisas têm que ser assim. Se tiver escrito, eu creio. Não o que o homem diz, mas sim o que está escrito. Não importa. Pode ser quem seja que falou. Pode ser o Papa que falou. Mas se não tiver em linha com o que está escrito, tá errado. Não recebo. E muitos crentes deviam ser assim também. Nem se o pastor falar, o pastor falou, mas não tá na Bíblia. Então, eu não creio. Os crentes tinham que ser assim. Mas, né, muitos não lêem a Bíblia, muitos não tiram esse tempo, muitos não se dedicam a entender a Bíblia, a palavra de Deus. Por isso que vivem na mentira, acreditando que é a verdade. Então é muito triste isso. Mas eu vou mostrar um assunto aqui bem polêmico, bem minucioso para explicar. Mas como eu tenho uma frase e até o, o apóstolo que eu escuto lá de São Paulo, que é o Marcos Gomes, que a gente faz parte lá do ministério deles lá, que é o Ministério Graça e Apostolado.
E ele é o apóstolo desse ministério. E ele tem uma frase que, se tiver escrito, eu creio. Se tiver escrito na palavra de Deus, eu creio. E eu tô com ela aqui. Palavra de Deus, a Bíblia. E eu quero falar um assunto bem importante, bem minucioso na explicação e bem importante de se entender. Por quê? Porque às vezes tem muitas divisões, muitas perguntas sem respostas, porque muita gente não entende isso. E é sobre o Novo Testamento. Aonde começa o Novo Testamento? Vamos pensar um pouco. Aonde começa o Novo Testamento? Em todas as Bíblias, tem uma página entre Malaquias e Mateus, escrito Novo Testamento. Então, mas pelo que está escrito, essa página, quem colocou foi o que traduziu a Bíblia, foi o que traduziu do, do hebraico para o português, do, do grego para o português, foi que colocaram essa página entre Malaquias e Mateus, uma página, conforme que está escrito, uma página totalmente errada. Totalmente errada. Não devia estar aqui essa página. Foi um equívoco, uma coisa, sabe, bem bobinha, sabe, de quem acho que nunca leu a Bíblia. Colocou uma página entre Malaquias e Mateus dentro do Novo Testamento. Sabe, uma página que você lendo a Bíblia vai totalmente contra o que está escrito. Totalmente contra o que diz a Escritura. E lembrando que em João 7,38, Jesus disse: crê em mim como diz a Escritura, e do seu interior fluirão rios de água viva. Então o que devemos fazer? Crer no que está escrito, crer na Escritura, como está escrito. E até muita gente pode pensar assim, mas veja, né? Pessoas inteligentes, pessoas estudadas, colocaram essa página aqui, mas eu não sei aonde que estudaram tudo menos a palavra de Deus, porque o que está escrito aqui na palavra de Deus não é coerente com essa página aqui, uma página errônea, uma página até se torna uma heresia falar que o Novo Testamento começa em Mateus. Por quê? Vamos abrir no livro de Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9. A palavra de Deus. Vamos ler a palavra de Deus, exercitar ela, ver o porquê que está errado, porquê que o Novo Testamento não começa em Mateus. Aqui vai ficar bem claro, porque a Bíblia é clara. A Bíblia diz o que quer dizer. Não tem interpretação, não tem... Não, mas eu acho que é em Mateus. Não acho que é em Mateus. É o que está escrito na Bíblia. Então, vamos começar lendo. Hebreus capítulo 9, verso 15. Por isso mesmo, ele quem? Jesus, que está falando a respeito de Jesus. Como está aqui no subtítulo, o sacrifício de Cristo não se repete, é perfeito e eficaz. Está falando diz respeito a Jesus. Então, por isso mesmo, ele quem? Jesus é o mediador da nova aliança. Então, Jesus,
ele é o mediador, o fiançador da nova aliança. Digamos que por intermédio dele que começou a nova aliança. E a primeira aliança, que é a antiga aliança, ela foi por intermédio de Moisés. E a nova aliança por intermédio de Jesus, por intermédio de Cristo. Então ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Tá. Até aí, deu para se entender que Jesus é o mediador da nova aliança. É o responsável pela nova aliança. Então, o intermédio dele que teve uma nova aliança. Mas e quando começou a nova aliança? No verso 16. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Quem que é esse testador que está falando aqui? Cristo. Então, porque para ter testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Tá, mas e por que você disse que Mateus não é o Novo Testamento? Vamos abrir em Mateus capítulo 1. Explicar nos mínimos detalhes. A explicação tem que ser minuciosa, tem que ser bem explicado, mostrado. Como diz tem aquele ditado, tem que matar a cobra e mostrar a cobra morta. Não ficar falando e não mostrar as coisas. Aqui é falado e mostrado. Mateus capítulo 1, verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, aqui está dizendo sobre o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus foi assim. Aí vai contando que Maria era virgem e nunca tinha tido relações sexuais com o José. Aí ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Tá, mas e o que tem a ver uma coisa com a outra? Ó, Hebreus, vamos voltar lá, Hebreus 9, verso 16. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Se o testador é Jesus, então o testamento só é válido quando ele morresse, certo? É o que está escrito aqui. Vamos ler de novo. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Então, para haver testamento, é necessário que o testador morra. É igual um exemplo de um pai que tem 2 filhos. Aí, os filhos, eles têm direito à herança do pai. Então, eles têm lá o testamento. Mas eles só vão poder ter posse dos bens que o pai tinha quando o pai morrer, certo? Não tem como eles pegar a herança deles antecipada. Então, é necessário que o pai morra para que eles possam ter a herança deles, que é o que o pai tinha. Então, esse Novo Testamento, ele só é válido quando o testador morre. Então, o testador, que é Jesus, então só é válido o testamento quando ele morresse. E aqui em Mateus 1, verso 18, fala que ele estava nascendo. E durante todo o livro de Mateus, fala sobre a vida dele aqui na terra, sobre o que ele fazia, o que ele comia, os milagres, os prodígios, as maravilhas que ele fazia. Perdão. Então, fica claro que
Em Mateus, ele estava vivo. Durante todo o livro de Mateus, ele estava vivo. Conta sobre a história dele aqui na Terra, sobre a trajetória dele, desde quando ele nasceu até quando ele morreu. Então, essa página entre Malaquias e Mateus e o Novo Testamento, conforme o que está escrito, ela é totalmente errada. Por quê? Porque o testamento só é válido quando o testador morre. Vamos voltar lá no Hebreus 9, verso 17. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos. Parei. O testamento só é confirmado no caso de mortos. Então, como que vai ser o Novo Testamento se ele está nascendo? Uma coisa não encaixa com a outra. Entende? Não encaixa, não vai. Por quê? Porque aqui conta que ele está nascendo. E aqui diz que o testamento só é válido quando ele morrer. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos. Parte A. Parte B. Visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Aqui ficou claro. Ficou mais que claro. Como Jesus mesmo disse em João 8:47, que quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Então, aqui é a palavra de Deus, é o que está escrito. Então, quem é de Deus vai entender claramente, vai perceber que há um equívoco aqui, dizer que Mateus começa o Novo Testamento. Porque, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Aqui ele tinha nascido e conta a história dele vivo. Então, não tem força de lei esse testamento. Aqui, quando eles falaram que é Novo Testamento. Não tem força de lei. Por quê? Porque o testador está vivo. É como disse aqui. Não tem força de lei enquanto o testador vive. Só é confirmado depois que o testador morre. A nova aliança, o Novo Testamento. Entendeu? É bem é bem claro, bem explicado, bem não tem. Só que tem mais um texto ainda, que vai ficar mais claro ainda, mais definido. Gálatas 4. Gálatas 4, verso 4. Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, o que quer dizer aqui? Que Jesus, ele nasceu sobre a lei. Aqui, quando fala em Mateus capítulo 1, ele estava nascendo. Jesus estava nascendo em Mateus capítulo 1. Então, ele nasceu sob a lei. Ele nasceu na antiga aliança. E deixar mais explicadinho, né? O que é a lei, antiga lei, o que é a antiga aliança ou o Antigo Testamento, como dizem. O Antigo Testamento, ele é a lei de Moisés, que foi prescrita lá em Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia. Moisés, ele por intermédio dele, que a lei foi sancionada, foi imposta para o povo de Deus, que era os judeus. Então os judeus, eles estavam debaixo da lei no Antigo Testamento. Mas e nós? Porque na Bíblia fala de dois povos.
dois povos diferentes, que são os judeus, o povo de Israel, e os gentios, que são um povo que não estava debaixo da lei. Como a própria palavra gentio, se você pesquisar no Google, vai aparecer estrangeiro ou estranho, ou não judeu. Vai aparecer uma dessas três. Os gentios, que somos nós, que não somos judeus, então pela Bíblia nós somos chamados de gentios, que era um povo que não estava debaixo da lei, a lei de Moisés, não estava debaixo da lei de Moisés, porque Deus escolheu um povo para ser seu povo próprio. Está escrito em Deuteronômios que Deus escolheu. Vamos até achar aqui. Eu vou achar e vou mostrar. Porque as coisas têm que ser assim, né? Tem que ser achado e mostrado. Não falar de boca, mas assim como está escrito. Porque se estiver escrito, eu creio. Deuteronômio 14. Deuteronômio 14. Deuteronômio 14, verso 2. Pois sois povo santo ao Senhor vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para ser de seu povo próprio, que são os judeus. Então os judeus foram escolhidos dentre todos os povos da face da terra para ser o povo de Deus, para ser o povo que ele escolheu para seguir as leis, para ser seu povo próprio. E aí você faz uma pergunta, mas e os gentios? Os gentios, eles não tinham Deus no mundo. Está escrito que eles viviam a vida normal, sem Deus. Deus não conversava com eles. Não. Quem Deus escolheu eram os judeus. Então era eles que Deus manifestava os milagres, os prodígios. Porque veja, com o povo hebreu, os judeus lá, por intermédio de Moisés, Deus, por intermédio de Moisés, abriu o mar, né? E eles passaram em terra seca. E você vai ver que não tem nenhum outro povo, a não ser eles, que fala na antiga aliança, que é a lei. Porque os outros povos, eles não eram não eram filhos de Deus. Eles eram estranhos, eram separados de Deus. Viviam a vida normal, os outros povos. Deus não se manifestava com eles, não conversava com eles, como conversava com Moisés, depois de Moisés, Josué. Então, o povo gentil, eles não tinham Deus no mundo. Mas daí quando que começou os gentios, como que nós se tornamos povo de Deus? Em Cristo. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, então não só mais os judeus eram povo de Deus, mas sim os gentios também. Nós se tornamos filhos de adoção, como está escrito em Efésios 1:4.
nós se tornemos filhos da adoção por Jesus Cristo. Está escrito em Efésios 1, isso. É só ler Efésios 1, do capítulo 1 até... Dá para ler o capítulo inteiro. Você vai entender sobre esse assunto. Que os gentios, eles se tornaram povo de Deus, se tornaram filhos em Cristo. Cristo que nos adotou, porque antes era só os judeus. Como está escrito em João 1,11, que ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Então, ele foi acolhido por um povo que não era seu. Quem que era esse povo? Os gentios. E quem que é esse povo que era seu? Os judeus. Então, tá bem claro, né? Mas, voltando ao assunto sobre o Novo Testamento, então, alguém pode até tá pensando ou se perguntando, se o Novo Testamento não começa em Mateus, então aonde começa o Novo Testamento? Em Marcos? Não. Em Lucas? Também não. Então em João? Não. Por quê? Porque esses livros contam a história de Jesus ainda vivo. Então, como eu já expliquei que o Novo Testamento só começa depois da morte. Só depois da morte que começa o Novo Testamento. Então não é em Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João. Esses 4 são livros da lei ainda. Livros históricos, contando a história de Jesus aqui na Terra. Livros da lei. Não era Novo Testamento ainda. Porque, como eu li em Gálatas 4,4, que Jesus nasceu sobre a lei. Então, se ele nasceu sobre a lei, ele viveu sobre a lei. E a lei só foi abrogada, ou só acabou a lei em Cristo. Como está escrito que o fim da lei é Cristo. E que agora não estamos debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Romanos 6,14. Então, aonde começa o Novo Testamento? Depois da morte e da ressurreição de Jesus, que é em Atos. Em Atos começa o Novo Testamento. Começa a igreja de Cristo na Terra. As primeiras igrejas. E então, ali que começa a nova aliança. Começa o Novo Testamento. Começa em Atos. Depois da morte e da ressurreição. Então, dizer que Mateus, Marcos, Lucas ou João são livros da nova aliança, isso é um equívoco. É um erro. Um erro de hermenêutica, que é uma doutrina da interpretação sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. É um erro de hermenêutica, um erro gravíssimo, porque vai contra o que está escrito na Bíblia. Se está escrito que o testamento só é válido quando o testador morre, então como que vai dizer que Mateus é Novo Testamento se ele está nascendo ali? Se conta a história dele vivo na Terra. Então não tem nenhum sentido ser em Mateus, nem em Marcos, nem em Lucas e nem em João. Então, o que eu posso dizer? Que o Novo Testamento começa em Atos, que é depois da morte e da ressurreição de Jesus. Então começa uma nova aliança, que é a graça. Essa que é a nova aliança. Ela é chamada de graça, que é um dom de Deus. A graça ela é o amor de Deus, o puro amor de Deus por nós, que ele morreu por quem nem merecia.
Então, esse que é o verdadeiro, o genuíno, o perfeito amor de Deus. É a graça, é o que Jesus fez na cruz, a excelência que ele fez, por quem nem merecia, pelos os gentios que nem era povo, mas se tornaram povo em Cristo, se tornaram povo de Deus. Então, agora na nova aliança não tem distinção de povos, como havia na primeira. Agora são todos iguais em Cristo, tanto o judeu como os gentios, tanto o povo de Israel como o povo gentil, que não é povo, não tem sangue israelita, são todos filhos em Cristo, são todos iguais perante Deus. Não tem um povo mais santo, ou mais salvo, ou mais abençoado, ou mais perfeito diante de Deus. Agora todos são iguais, tanto gentil como judeu, é tudo igual. Agora em Cristo não tem mais, como Paulo disse, não tem judeu e nem grego, são todos iguais. Então o Novo Testamento ele começa em Atos, de fato e de verdade começa em Atos, que é depois da morte e da ressurreição de Jesus. Em Atos começa a igreja de a igreja de Cristo, começa as primeiras igrejas que tinham como apóstolos Pedro, Tiago e João, eles que começaram como apóstolos da igreja. E aí foi vindo, né? Atos 1, Atos 2, 3, 4, 5, vai contando a evolução da igreja, muitas curas, a descida do Espírito Santo, muitas coisas, é só a evolução da igreja. Mas aí entra o apóstolo Paulo na história, em Atos 9, que antes era Saulo, antes era chamado de Saulo, e daí Deus mudou o nome dele para Paulo. Então, ali em Atos, conta a história da igreja, mas a revelação da graça, a revelação dessa nova aliança, ela só começa de Romanos para frente, que são as 14 cartas de Paulo. São as 14 cartas que Paulo escreveu para as igrejas. São 10 cartas para as igrejas e 4 cartas para os ministérios. As 4 cartas ministeriais são 2 para Timóteo, uma para Tito e uma para Filemão. São cartas que Paulo escreveu quando ele estava preso. Quando prenderam ele, ele escreveu essas cartas para os pregadores, né? Para eles pregarem para as igrejas. Porque ele estava preso, ele que era o apóstolo, o mestre, o pastor das igrejas, ele não podia pregar, então ele tinha essas pessoas que eram como pastores, né? Então eles que levavam a palavra para as igrejas, que é a graça, para as igrejas que já estavam em Cristo, né? Por exemplo, a igreja de Roma, da Galácia, a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, de Colosso, da Tessalônica. Então, o apóstolo Paulo escreveu essas 4 cartas ministeriais, que eram para pessoas, que era para o Timóteo, para o Tito e para o Filemão, para eles levarem e pregarem a palavra para as igrejas. Então, e as outras 10 são para as igrejas,
para todas as igrejas de Cristo. Então, era isso. Espero que esteja bem claro essa explicação, esteja bem explicado e que o Espírito Santo revele a palavra para os que estão me ouvindo, porque a palavra de Deus é viva, poderosa e eficaz, e que ela está escrito que ela não volta para o Senhor vazia, que quer dizer que ela é revelada para quem eu não sei, mas para alguém ela é revelada, porque a palavra ela é semeada. Então, às vezes cai em arbustos, em terra rochosa e não germina. Mas se ela cair numa terra úmida, bastante fértil, ela vai germinar. Então, para alguém ela vai ser revelada. Alguém vai ter a revelação da palavra. Mas talvez alguns não gostem ou achem que é heresia, blasfêmia. Mas é só, eu tô lendo só a palavra de Deus. Não tô aumentando e nem diminuindo nada. É só o que está escrito. Então, graça e paz a todos. Glória a Deus pela vida de vocês. E até mais. Até a próxima.